Um grande abraço para você que está ligado aqui na Goa. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a quarta rodada da fase final dos dois quadrangulares semifinais que vão definir as 4 equipes que sobem para a Série B da temporada de 2024. Vai deixando o seu like aí e se inscreva no nosso canal. A quarta rodada teve no sábado o São José vencendo o São Bernardo de virada por 2-1, vitória importante para embolar totalmente a luta pela segunda vaga do Grupo B. O Brusque, mais uma vez, venceu o Operário, dessa vez fora de casa, lá no Germano Kruger, mais uma vez de virada e mais uma vez nos minutos finais, já depois dos acréscimos, inclusive com 2 gols do Olávio. O Brusque conseguiu a virada e garantiu o acesso. O Brusque é a primeira equipe a garantir vaga na Série B de 2024, liderando o Grupo B. No Grupo C, o outro quadrangular, o Paysandu, botou um pé e meio na Série B de 2024 e também um pé e meio na final da Série C, assim como o Brusque, né? O Paysandu conseguiu vencer por 3-2 a equipe do Botafogo, também de virada, mais uma vitória de visitante nesse Campeonato Brasileiro, e o Volta Redonda perdendo em casa para o Amazonas por 2-0, Amazonas que perdeu os 2 primeiros jogos e depois venceu os 2 segundos, né? Os 2 seguintes, na verdade, e já ocupa a segunda posição do Grupo C, logo atrás do Paysandu, e o Volta Redonda deu uma pipocada nesses confrontos aí contra a equipe do Amazonas. Então o Paysandu muito perto da classificação e a parada ainda em aberto entre Amazonas, Volta Redonda e Botafogo, mas o Amazonas vem embalado para buscar essa segunda vaga do Grupo C. Tá aí a classificação, o Brusque, o único time que já garantiu vaga na Série B de 2024 e também garantindo vaga na final da Série C de 2023. Ele já está garantido em primeiro lugar do Grupo B. 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. O São Bernardo aparece em segundo com 4 pontos. O terceiro é o São José, também com 4, diferença entre eles no saldo de gols. O São Bernardo tem -1, o São José com saldo -2. E o quarto lugar é o Operário com 3 pontos. Ainda tem muito campeonato aí para esses 3 times, tudo em aberto, tudo pode acontecer entre São Bernardo, São José e Operário. Um deles também vai subir para a Série B, assim como o Brusque. E no Grupo C, o Paysandu chegou a 10 pontos com 2 vitórias fora de casa, né? O Paysandu demais ganhou do Amazonas e também ganhou do Botafogo, dessa vez agora do Botafogo por 3-2 de virada, tem 10 pontos, o Amazonas é o segundo com 6, o Volta Redonda em terceiro com 4 e o Botafogo aparece com 3 pontos. Então, por enquanto, os times que subiriam: Brusque, Paysandu, que fariam a final nesse momento, São Bernardo e Amazonas. Esses seriam os 4 times a subir para a Série B do ano que vem. Mas está muito em aberto ainda, sobretudo no Grupo C. O Paysandu não está garantido, ele ainda pode ser ultrapassado por Amazonas e Volta Redonda, mas o Volta Redonda no máximo empata, né, nos pontos com o Paysandu. O Paysandu está a 1 ponto da classificação, ou então por um tropeço do Volta Redonda. Vai bastar o Volta Redonda tropeçar na próxima semana contra o Botafogo, que o Paysandu vai estar classificado. A gente chega na tabela dos mandantes, contando desde a primeira fase e primeira rodada. O Operário é o melhor mandante ainda da Série C, mesmo com a derrota aí, né, para o Brusque, que tem 27 pontos, o Paysandu é o segundo, também 27, na sequência o Volta Redonda tem 26, o Brusque está em quarto com 24, quinto o São José tem 22, mesma pontuação para o São Bernardo, São José ultrapassando o São Bernardo nessa rodada. Na sequência, com 19 pontos, aparecem Náutico, ainda o Náutico, né, na frente de Amazonas e Botafogo, por exemplo, esses 3 aí com 19, com 18 Ipiranga, 17 para o Confiança, com 16 pontos Floresta e CSA, com 15 pontos o Figueirense, com 14 o Remo, 13 a Aparecidense, também com 13 pontos o Manaus, aliás, nas 4 últimas colocações, justamente os 4 rebaixados: Manaus, América de Natal, Altos e Pouso Alegre. Na tabela dos visitantes, Brusque e Amazonas venceram na rodada, exatamente como jogando fora de casa, e os dois chegam a 19 pontos disparados na frente como os melhores visitantes da Série C desde a primeira rodada da primeira fase. Na sequência vem o Botafogo com 14, quarto lugar para o São José com 13, quinto o Paysandu tem 12, aliás, o Operário tem 12, o Paysandu em sexto com 12, lembrando que ao início dessa fase final, o Paysandu era 18º, né? Então ele conseguiu ganhar os 2 jogos que jogou como visitante nessa fase final, contra o Botafogo e contra o Amazonas. Sétimo colocado com 11 pontos, o Volta Redonda, também com 11 na sequência, Confiança, Remo e São Bernardo.
Com 9 pontos a Aparecidense, aparecendo com 8, o Pouso Alegre e o CSA e o Náutico com 7, Manaus, Figueirense, Floresta, América de Natal e os 2 piores visitantes, o Ipiranga, que foi muito bem como mandante, mas muito mal como visitante, além do Ipiranga com 5 pontos também, o Altos. Aí a gente chega na tabela em todas as rodadas. Na primeira rodada tivemos a vitória do São Bernardo por 2-1 sobre o Operário, o Brusque venceu o São José por 2-1 e no C, Paysandu e Volta Redonda empataram por 1-1 e o Botafogo venceu o Amazonas pelo placar de 2-1. A gente vai imediatamente para a segunda rodada, o Operário venceu o São José 2-0, o Brusque teve sua segunda vitória contra o São Bernardo, jogando em casa, vencendo por 1-0, e no grupo C, o Volta Redonda venceu sua única vitória até aqui para cima do Botafogo 2-1, e o Paysandu fora de casa bateu o Amazonas por 1-0. Na terceira rodada, o Brusque, numa virada espetacular, bateu o Operário por 4-3, São Bernardo e São José empataram por 1-1, o Amazonas venceu seu primeiro jogo na fase final 2-0 no Volta Redonda, e o Paysandu, com gol no último minuto, teve uma vitória fundamental ali contra o Botafogo da Paraíba, 1-0 o jogo do Mangueirão. E agora na quarta rodada, o Brusque venceu de virada de novo na reta final o Operário por 2-1, o São José bateu o São Bernardo por 2-1, vitória que deu uma esperança para o Zeca, e no grupo C, de novo o Amazonas vencendo o Volta Redonda por 2-0, agora no Rio de Janeiro, e o Paysandu de virada também bateu o Botafogo da Paraíba no Almeidão, venceu 3-2. A quinta rodada, dias 30 de setembro e 1º de outubro, no grupo B, tem São José contra Operário Ferroviário de Ponta Grossa, o Fantasma, São Bernardo contra Brusque, a gente pode ter uma definição aí de classificado, muito provável. Na verdade, o São José e o São Bernardo têm 4 pontos, então dificilmente vamos ter a definição de classificados, né? E no grupo C, Botafogo e Volta Redonda, Paysandu e Amazonas. O Paysandu pode subir, ele só precisa que o Botafogo, aliás, que o Volta Redonda não vença o seu jogo contra o Botafogo. Sassá, do Amazonas, da Onça Pintada, tem 16 gols, é o principal goleador. Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, aparece com 11, é o vice-artilheiro, e com 9 gols. Tailon, do São José, Guilherme Queiroz, do Brusque e Eric Farias, do Ipiranga. Gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conversa sobre o futebol brasileiro? Se inscreva aqui na Gol, deixe o seu like e clique nos nossos vídeos. Um grande abraço!